como se não bastasse esses quase 300 mil para o qual estamos caminhando, como disse o Juca, há um ano tinha gente falando que teríamos no meio do ano, em agosto, 1 milhão de mortos. Então, assim, tem muita gente interessada, sabe, em alarmismo, né, para piorar ainda o que já é alarmante, como se fosse necessário isso, e gente que faz o sentido contrário, e gente enfiando máscara sei lá onde. Tudo uma grande zona, né? O futebol está só no meio disso tudo. Mas eu acho, sinceramente, que a possibilidade de voltarem atrás é muito grande, porque as decisões são muito mais políticas do que qualquer outra coisa. E se em algum momento o governador e seus pares, se eles perceberem que flexibilizar e permitir o futebol é interessante, eles vão concordar com a continuação do futebol. O futebol está no meio desse grande rolo, né? Eu queria lembrar também um detalhe, né, que eu acho também importante, assim como esse caso do jogador do Corinthians que teria jogado infectado, né? Teve o Fred também no Fla-Flu, isso é verdade, no ano passado, né? Que não foi testado, depois foi testado, aí depois apareceu positivo e tudo mais. Mas também temos outras situações, como, por exemplo, quarentena. Jogadores se reapresentam. 20 e poucos do Corinthians tiveram Covid. Que quarentena, hein? Que quarentena. Agora, essa semana, teve a situação também. Os jogadores estavam no resort. Muita gente questionou se deveriam estar viajando, né, nesse contexto do Corinthians e depois do Palmeiras. Eu não tenho nada a ver com a vida deles. Mas houve essa discussão também, né? Os profissionais do futebol, eles vão cumprir a sua parcela dentro da sociedade, a sua parte? Será que vão fazer isso? Não sei. Realmente eu não sei. Então tem esse outro lado também, né? Os jogadores vão se comportar direitinho? O que vai acontecer para no futebol? Será que resolve alguma coisa? Eu não acho que o futebol tem que ser o modelo para a sociedade, porque o futebol não é modelo para nada. O futebol tem as mesmas porcarias que a gente tem em várias outras áreas. Tanto que os dirigentes são péssimos em geral, salvo exceções. Como os políticos também não são nada, digamos, exemplares. Então, eu vejo dessa forma. O futebol está no meio disso tudo. As decisões são políticas, não são nem sempre científicas, nem sempre são razoáveis, e são motivadas por novos fatos políticos que vão acontecendo, né? E a recuperação dos direitos do Lula teve uma série de efeitos, talvez maiores do que o número de mortos. Eu acredito que esse fato político da semana tem mais impacto na decisão de parar o futebol do que a quantidade de pessoas que vem morrendo por conta da Covid-19. É como eu vejo. Acho que tudo está envolvido nesse grande balde aí né, sabe, político com interesses de lá e de cá, e a pandemia oferece as ferramentas necessárias para essas manipulações, para esse puxa para um lado, puxa para o outro, toma um partido, toma outro, e isso gera essas mudanças de posição por parte de políticos, né? Ora querem de um jeito, ora querem de outro jeito. E assim seguimos em frente. Sabe-se lá como. Ô, Arnaldo, bom, olhando para dentro do futebol e para as questões práticas, então o futebol no São Paulo para entre o dia 15 e o dia 30. E é isso, claro, evidentemente vai ter um impacto gigantesco nos clubes. Você que é um cara que sabe todas as tabelas e calendários, dá um panorama aí sobre o que isso significa, a paralisação do futebol em São Paulo nesse período. Bom, primeiro, o que o Juca falou no comentário, na segunda-feira podemos ter novidades com a reunião entre clubes e Federação Paulista e governo do estado em mais uma rodada. Então, muita calma nessa hora, a rodada do final de semana foi mantida e segunda-feira tem reunião. Em tese, como você também falou no início, Tironi, do dia 15 ao dia 30 não teremos partidas em São Paulo, embora ontem, já na virada da noite, veio a confirmação que os treinamentos nos centros de treinamento serão permitidos nesse período, nessa quinzena. Eu vou pegar um pouco, eu vou tentar fazer um pouco o outro lado, não o lado político, que eu de fato concordo com os companheiros e tudo mais, que é o que pesa nesse momento. Eu vou tentar pegar do lado do futebol. O futebol, de fato, como disse o Mauro, ele não precisa ser exemplo, ele não é exemplo de nada, mas nesse caso específico, ele poderia ser exemplo. Por quê? Porque ele é o meio que mais testa para coronavírus no país. Isso dá uma amostragem em um ano, em situações muito relevantes. E o Juca disse da questão do Lucas Piton em campo, o futebol tem condição, nos estudos nacionais e estaduais, de mostrar qual é o risco de contágio numa partida de futebol. Eles têm condição de fazer isso hoje, tem condição. Eles têm, e em vez de eles ficarem atirando para todos os lados e tentando absorver num calendário
todas as competições, eles poderiam... Eles estão falando de dirigentes de futebol, dirigentes de clubes. Primeiro, já imaginar que o calendário 2021 sofresse problemas e pensasse em alternativas. Diminuir datas estaduais, fazer a Copa do Brasil menor e não maior. Eles aumentaram a Copa do Brasil, cara. Aumentaram a Copa do Brasil. Aumentaram datas da Copa do Brasil, falou em datas. E eles mantiveram as datas do estadual. A promessa do presidente da Federação Paulista é que o estadual vai acabar na mesma data, no final de maio, para não invadir os outros torneios. E aí surge a possibilidade bizarra, que a gente não falou até agora aqui, do Paulistão ocorrer no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Mato Grosso, onde as alianças políticas permitirem. E a gente pode ter o campeonato mambembe fora do estado. Pode acontecer isso. Se na segunda-feira não acontecer algum entendimento entre governo, Federação Paulista e clubes, a alternativa emergencial é levar o estadual 3 rodadas dele para fora de São Paulo. Isso é possível, dependendo da anuência. O governador do Rio, no primeiro momento, falou, opa, atrás. Aí depois apareceu, não quero mais. Olha, o governador de Minas Gerais vai ser o meu sósia, né? Pelo amor de Deus, né? Zema. O Zema vai ser consultado, né? O meu sósia vai ser consultado lá para saber se vai... E o governador do Mato Grosso do Sul, idem. Mas o futebol, Tironi, pela amostragem, ele teria condição, primeiro, de oferecer, como está sendo no resto do mundo, o Mauro falou da coluna do PVC, eu concordo, adaptações estão ocorrendo em todos os lugares do mundo. A última Champions League aconteceu em turno único num país só. Esse é um exemplo. Agora não está dando para jogar, time inglês não está dando para jogar fora, estão jogando em país neutro. Está tendo um monte de adaptação. E, de novo, lá, cientificamente, foi mostrado, e não teve essa grita toda, que o futebol não é um agente propagador do vírus. E o Brasil teria condição de fazer essa situação, mas as preocupações são outras. Eu entendo, como o Juca falou, eu entendo claramente o simbolismo da parada do futebol em São Paulo como se fosse o para tudo, mas a gente sabe que não é o para tudo. Aqui não teve lockdown em nenhum momento. Não vai ter nesse governo Dória em São Paulo, não vai ter. Então, o para tudo é para mais ou menos. É para aqui, para como eu... E assim, o futebol, mais uma vez, como sempre foi na nossa vida, a gente sabe disso. O futebol pode não ser a coisa mais importante do Brasil, mas ela é uma das mais importantes. E ele foi usado de todas as formas, desde que eu me conheço por gente, para lá e para cá, para satisfazer interesses políticos e tudo mais. De novo, me parece, lamentavelmente, a última preocupação a questão de fato das vidas. E o futebol, insisto, poderia dar uma contribuição para isso. Ele é o meio brasileiro que mais testou pessoas no seu ambiente. Ele testa pessoas de 48 em 48 horas. Isso não existe no Brasil. É impossível. E o futebol conseguiu essa proeza, porque tem dinheiro para tal. Então, use esses benditos testes, esse 1 ano de tal, em benefício coletivo, geral, e é possível fazer isso. Mas não, a gente fica esperando bom senso, e a gente sabe que não tem bom senso nesse país, nem de quem comanda governos, nem de quem comanda o futebol. Aqui em São Paulo, Tironi, o que eu vejo, poderá acontecer 2 situações. Uma parada de 15 dias só para treinos, a pré-temporada que não aconteceu, né? Na prática, a temporada emendou, ou essa bizarrice de jogar fora do estado. Tendo a parada de 15 dias só para treinos, ou descanso e pré-temporada, estou falando na prática, tá? Não estou nem entrando no... É possível que aí o Campeonato Paulista, com 3 rodadas de atraso, volte, sei lá, se a situação melhorar, espero que sim, no dia 30, com jogos a cada 2 dias, 48 horas, segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta, sexta, entendeu? Para dar conta dessa situação toda que foi criada em termos de calendário, que poderia ser antecipada de uma outra forma. Todo mundo cedendo um pouco. Talvez não o Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que importa mesmo e que sustenta tudo. Agora o resto, Copa, Estadual, Libertadores, tal, não sei o quê,
tudo isso poderia ser evitado. Eles incrementaram, e não é só no Brasil não, na América do Sul também, o calendário 2021 em meio à pandemia. Então, eu entendo que o futebol, que nunca foi exemplo de alguma coisa, poderia, desta vez, pelo simples fato de ser o meio que mais testa pessoas nesse universo, servir de exemplo, sim. O Arnaldo, só deixa fazer uma pequena correção para fazer justiça ao governador do Rio. Em nenhum momento ele falou venha. Quem falou venha foi o Rubinho, presidente da Federação do Rio de Janeiro. O governador, assim que foi consultado, disse não. Mas correu, de fato, a informação de que ele tinha visto com bons olhos. Mas não é verdade. Qual